que é o João Vitor da Engel Arts. E hoje no vídeo vou falar sobre o ProSharp. Como vocês sabem, eu sou um colecionador revendedor. Recentemente eu estava catalogando os jogos da minha coleção e os consoles. E eu peguei mais o ProSharp. Então eu separei 3 jogos da minha coleção de PS3 que representam o que é o ProSharp. Tem porque alguns vendedores usam o ProSharp para especificar e às vezes eles não usam o ProSharp para... quem não conhece, o ProSharp é um site lá de fora que usa eBay como método de, como podemos dizer, faz um apanhado de todos os valores, faz um somatório e divide a porcentagem, ou seja, o MMC, do valor dos jogos, ou seja, faz uma média do valor do jogo atual. E põe lá o valor do jogo só o CD, completo, lacrado. Então eu separei 3 jogos da minha coleção e vou mostrar pra vocês, beleza? Agora eu vou mudar de câmera, não vai para aquele meu cenário. Então, gente, voltei aqui, como eu estava falando, eu tava fazendo, como é que fala, catalogando e verificando os preços dos jogos da minha coleção atual e tava usando o ProSharp como esse método para precificar, ou seja, que é um somatório, comparando, pegando lá no aplicativo tem como converter para reais já automaticamente, então convertendo para real. Aí eu escolhi entre 3 jogos que é para representar e ver uma diferença. Lembrando que não tem aplicativo desses como o ProSharp aqui no Brasil, para ver uma média dos jogos que estão sendo vendidos no Mercado Livre, na OLX, e entre as outras que vendem jogos usados, lembrando. Mas também pode vender jogos novos que são lacrados, beleza? Então, jogos, começando com o primeiro que eu separei, que é o Frogcore. Em si, aqui é o exemplo de jogo que é caro lá fora e é caro aqui, ou seja, eles é o mesmo preço, ou seja, não tem diferença do valor, tanto lá fora como aqui no Brasil. Eu pesquisei também no Mercado Livre, e esse daqui está saindo em torno de uns 400 a 350, e esse é o preço. Lembrando que o Frogcore é um jogo, saiu só para PlayStation 3, é um jogo baseado no Frogcore europeu, olha lá. E é um jogo, como é que fala, que tem um seu estilo próprio. E isso que deixa ele ser caro. É um jogo exclusivo da PlayStation. E isso é um jogo que não foi vendido bem. Dá pra, assim, acha bastante peças dele. Acha umas 5 ou 6 peças no mercado. É um jogo comum de aparecer. Mas em si é um jogo caro. E esse daqui é o exemplo de jogo normal. Ele aparece e não é caro. Deixa eu deixar aqui. Aqui nós temos o próximo exemplo, que é um jogo que é caro lá fora e nem aparece aqui no Brasil. Só aparece um monte de colecionador, nem vai pro mercado. Que nós estamos falando do Brawl Scientific. Não sei falar o nome desse jogo, que ele é complicado pra pôr, nome esquisito. E que ele é caro tanto aqui dentro. Lá fora ele tá saindo em torno dos 900. Acha mais caro os que aparecem na eBay, porque o valor que tá lá geralmente é os jogos que nem tá, que tá na média. Esse daqui tá aberto, tá com um negocinho aqui pra tirar um pouco de umidade. Nem quando você entra nos anúncios pra você ver se tem opção de você comprar, você nem acha. Só acha lacrado por 3 mil reais. Então em si, ele é um jogo caro. E porque o motivo, esse daqui, diferente desse daqui, você acha cópias, esse daqui você não acha. Ele em si foi acho que foi quase um dos últimos jogos que saiu para PlayStation 3. E no mesmo tempo que ele saiu para PlayStation 3, saiu para PS4. Isso levou o jogo a não vender muito para PlayStation 3. E em si quem gosta é esse aqui, como é que fala? Ele é uma saga, eu tenho outros jogos dele na minha coleção. Em si ele é uma trilogia, uma linha de jogos bem de luta que o povo gosta. E como saiu
PlayStation 4 e PlayStation 3 ao mesmo tempo, o de PlayStation 3 não foi muito vendido, ou seja, não tem muitas cópias, principalmente o americano. Tá aqui, ó, como vocês conhecem, esse aqui é o símbolo de jogos americano, mas aparecem muitas versões desse aqui que são mais barato, e esse também vai ser uma assunto do vídeo. Aparecem muitas versões dele japonesa, e a versão da japonesa dele não é o preço igual. Aí aquilo que acontece aqui no Brasil, alguns colocam a versão japonesa e colocam um preço alto, baseando no preço desse daqui americano. E aqui, como eu falei, não aparece no Brasil, só aparece um monte de colecionador, ou seja, só pessoas que conseguem trazer lá de fora, porque esse jogo não aparece muito aqui no Brasil. E o último caso é um jogo que é diferente. Aqui é baratíssimo. Você acha, mas 70, 80 conto é barato? No mundo do colecionismo, sim. É barato. Então ele aqui no Brasil, esse jogo aqui, é barato. Lá fora ele já é mais caro. Ele chega a ser mais caro do que esse e esse. Ou seja, é mais caro do que esses dois. E ele não é um jogo americano, que é um jogo do One Piece, que tem um Ace, né? Que é a Guerra dos Melhores. Aí. Então, esse jogo aqui, japonês, não sabe, ele todo japonês, eu não sei, acho que não tem legenda. O manual em japonês, tudo em japonês. Ó, tem um negocinho lá, as miniaturas. Então... E qual que é o problema desse jogo? Diferente desses outros aqui que eu mostrei, aqui no Brasil você acha diversas cópias desse jogo japonês aqui por 70, 50, 80, tá, acha uns por 100 também. Então, ele é super barato aqui na nossa região. Lembrando que ele é um jogo japonês, não é americano. Eu não me lembro se ele tem versão americana. Ele é daquele console lá do... O PS3 do One Piece, eu acho que ele tem só um, que é uma versão que ele é bronze, muito bonita, planejo de ter para minha coleção. Então ele é assim. Aqui ele falei que é esse preço. Lá, ele é mais de 12 vezes mais caro. Lá ele tá saindo por R$1.200. Aí você convertendo para dólar, vai dar uns 200 e poucos dólares. 200 e pouco? 200 e pouco. 200 e poucos dólares. E isso, 200 e poucos dólares para um jogo, em si já é um jogo caro. Ou seja... E qual que não sei porque é caro lá fora. Talvez seja por conta de ser um jogo que não aparece muito lá. Jogo difícil. Talvez lá tem muitos colecionadores que adoram One Piece. E esse jogo aqui é bem buscado. E isso pode ser o preço. Ou lá no Japão, dizer, por conta de ser um jogo que é a Guerra dos Melhores, que é um arco de One Piece que é considerado um dos melhores arcos do One Piece, aí por conta desse jogo que se passa nesse momento da história, até esse ponto da história de One Piece, em si esse jogo seja caro. E lembrando que esses jogos aqui é aquele tipo de jogo que você enfrenta... agora me fugiu o nome. Que você enfrenta múltiplos inimigos. Não vou lembrar o nome desse estilo. Então aí ele tem história, como dá pra ver aqui, ó. Tem que passar... Então vai pegar os primeiros personagens até chegar na Guerra dos Melhores. Aí tem o arco da Nami, tem o arco do Sop, tem o arco do Zoro. E isso vai indo. Até chegar no final, que é a luta do Guerra dos Melhores. Aí ele é bem mais caro. Se esse daqui não fosse um jogo que aparecesse muito no Brasil, não tivesse muitas cópias, e por conta do japonês, do katakana, acho que esse que é o nome desse tipo de escrita, ser complicada, ser, como é que fala, um bloqueio. E talvez por conta disso que esse jogo não seja tão grande,
mesmo One Piece tendo como é que fala, um público muito grande. Ou talvez não tenha um público muito grande no Brasil e tenha mais nos Estados Unidos. Ou em alguns lugares, não, é esse jogo que tem europeu. E o de europeu não é o valor igual a esse. O de europeu é mais barato. E pode ser por conta disso. E como eu me baseando pelo valor de lá. Este aqui é um jogo mais caro da minha coleção de PS3 que eu tenho atualmente. Por conta disso, como eu me baseei no ProSharp. Então esse aqui é o jogo mais caro da minha coleção, comparando com o ProSharp. Ou seja, desbancando esses dois. E mais outro exemplo aqui que eu vou trazer de especial aqui, só de... que é os jogos do... como é que chama? Que é o de Xbox 360. Deixa eu pegar o outro aqui. Que é os dois que eu tenho na minha coleção. Que eu tenho a coleção completa deles. Que só saiu para Xbox 360. Não sei se passou aí, mas vocês viram. Que são jogos de The Witcher 2, Assassin of Kings. Que aqui no Brasil, esse daqui seria uns 350 e esse daqui também seria uns 350. Ou seja, só que eu tenho 700, mas em si, como eu me comparei ao ProSharp, não peguei o valor dos que estão vendendo nacionais aqui no Brasil. Os dois são americanos, os dois estão completos. Esse daqui eu quero pegar o melhor que tenha a capa. Ou seja, esse daqui futuramente eu vou passar pra frente quando eu pegar um com a capa. Porque aí pra mim estaria completão. Todos estão com manual. E eu tenho a outra edição que vocês já viram, a que tá aparecendo aqui no fundo, que é a edição de colecionador. Então, me comparando ao ProSharp, esses dois aqui, cada um tá saindo por R$80. E você não acha esse jogo aqui no Brasil por R$80, ou seja, é um exemplo inverso, ou seja, aqui é bem mais caro do que lá fora. Ou seja, o The Witcher 2 é bem mais valorizado aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos ou em países que o ProSharp... Porque a eBay aí pega Japão, só não pega Brasil, não sei porquê. Aí bem que a eBay podia vir pro Brasil. Não vem pro Brasil. Então pega tantos jogos da Europa, América do Norte e Japão. Ou seja, países asiáticos. E esses jogos só vai 80 conto. Quero ver se me achar esses jogos aqui por 80, principalmente nesse estado aqui que eles estão. E esse foi o vídeo. Se vocês, como vocês sabem, eu sou vendedor. Se vocês quiserem adquirir jogos, os meus links vão estar aí na descrição, ou no meu Instagram também, que também os links vão estar lá. Deixem um like, se inscrevam, comentem. E não fiquem muito comparando preços com